Pessoal, hoje a gente tem uma aula muito legal para a gente falar um pouquinho a respeito dessa aula. Essa aula eu coloquei o nome dela que é o chamado da cruz, tá? Porque na aula passada nós falamos sobre Cristo e sobre como Cristo ele é a figura que nos reconecta de novo com Deus. O pecado, uma vez que ele foi consumado por nós, uma vez que nós nos tornamos pecadores, uma vez que essa passa a ser a nossa identidade real, pecadores, pessoas que foram tipo destituídas da glória de Deus, né? A gente leu Romanos capítulo 6 versículo 23. A gente leu Romanos capítulo 3 versículo 23 que fala, esses dois versículos especificamente, que falam disso, que o homem ele está afastado, que ele está separado, que ele está desconectado com Deus. Uma vez que a gente entende essa realidade, uma vez que a gente também entende que Cristo morre na cruz para que essa conexão seja feita de novo conosco, para que a gente possa de novo se reconectar com Deus. Cristo, ele faz várias vezes ele faz um convite, que é o que siga. Quando ele passa por Mateus, na tenda de impostos, ele diz para Mateus: siga-me. Quando ele vai falar com Pedro, ele fala para Pedro: siga-me. Quando ele vai falar com Natanael, com todos os discípulos. Quando ele fala com Paulo, lá no caminho de Damasco, ele fala para Paulo: siga-me. Ou seja, ele convida Paulo a seguir ele também. Então, seguir Jesus é um passo muito importante na vida de quem agora é seu discípulo, na vida de alguém que agora decidiu que ele é a peça fundamental, que ele é a peça central, que ele é o Senhor, que ele é o seu Salvador. Só que seguir Jesus começa com algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, se a gente abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 14, e versículo 16, perdão, versículo capítulo 16, tá? A gente vai ver que que Jesus ele começa a falar algumas coisas, ele já começa a pontuar algumas coisas, aonde começam a criar, podemos dizer assim, criar algumas situações aonde parece que começa a dificultar um pouco seguir Jesus, tá? Então, ele começa um discurso um pouco mais difícil. E aí a primeira pergunta que vem para nós é aquela, né? Se Jesus ele nos ama tanto, por que ele nos pede, por exemplo, para aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo, né? Se Jesus nos ama tanto, por que que ele pede para que a gente tome a nossa cruz, tome uma cruz e comece a segui-lo, sabe? Então, essa é uma ideia. Por que que a gente tem que tomar a nossa cruz? Nós precisamos compreender isso. Quando nós queremos seguir Jesus, nós precisamos compreender por que que nós temos que tomar a nossa cruz para seguir ele. O evangelho, ele é gratuito para nós. Ele é completamente de graça. A ideia do evangelho é justamente essa. É a graça de Deus manifesta na nossa vida. E essa é a ideia do evangelho. Agora, discipulado, a vida cristã, o resultado que o evangelho dá na vida, ele tem um preço. Isso não é de graça. A renúncia,
Tudo isso tem um valor e a gente precisa fazer isso. A gente precisa renunciar, a gente precisa decidir por uma vida cristã, por uma vida aonde o Espírito Santo é que nos controla. Então, no entanto, o que entregamos jamais se compara àquilo que recebemos. Então, a gente tem um evangelho que é gratuito, nós temos um resultado, e eu não estou falando de salvação, eu estou falando de um resultado na nossa vida, de cura, um resultado de libertação, que esse resultado ele é cobrado uma renúncia, e nós temos então aquilo que é entregue, né? Que é a salvação, que é a cura, que jamais será comparada com aquilo que a gente realmente deu em troca. Então, o que Jesus nos pede, por mais que ele faça um pedido, é muito pouco comparado ao que ele nos entregou. Tá? Então, essa aqui é uma parte, é uma base da aula de hoje. É muito importante a gente alinhar esse pensamento. Jesus ele nos está fazendo algumas exigências, certo? Aonde aquilo que ele vai nos exigir é muito pouco perto daquilo que ele nos entregou. Mas se nós queremos ser discípulos dele, se nós queremos de fato cumprir a missão, se nós queremos de fato alcançar as coisas que ele deixou para nós, nós precisamos engajar com essa missão. Amém? Então, muitos querem, assim, todo mundo quer Jesus como Salvador, todo mundo quer, mas quase ninguém quer aceitar Ele como Senhor da sua vida, porque são duas coisas muito diferentes. Uma coisa é você ter Ele como seu Salvador, outra coisa é você ter Ele como Senhor. Eu sempre uso uma analogia muito básica, que é a do Superman. Quem gosta de assistir desenho sabe que o Superman ele é um salvador. E uma vez que uma moça se atirou de um, de um alto prédio, ela se atirou de lá, veio o Superman, salvou ela. Ela chegou, colocou ela lá, sã e salva. Ela deu um abraço nele e disse: Superman, você é a pessoa que me salvou, eu te amo, muito obrigado por me salvar. Depois ela chegou no trabalho dela e ela disse assim: Gente, vocês viram, saiu na notícia. Eu fui salva pelo Superman. O Superman é o cara que salvou a minha vida. E no outro dia ela foi pro trabalho e ela disse: Gente, vocês lembram que o Superman salvou a minha vida? Ponto. Mas no que isso mudou a vida dela? Não mudou em nada. Ela continuou sendo a pessoa que era, só que agora é salva pelo Superman. Só que com Jesus não é assim. Jesus não é o nosso Superman. Jesus, ele é o nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Uma vez que Jesus, que a gente está caindo do prédio e Jesus nos salva, o salvamento da morte do cair do prédio é o mínimo. O que ele quer depois? Ele quer que você continue tendo um relacionamento contínuo com ele. Ele quer que você continue tendo um relacionamento progressivo com ele. Ele quer que você continue tratando ele como um senhor. Não é como um Superman que você deu um abraço, deu um beijo, tirou uma foto, foi embora e ele nunca mais teve contato com a sua vida. Não, muito pelo contrário. Jesus ele te salva da queda do prédio para que ele te coloque dentro de um lugar aonde você vai ter um relacionamento duradouro com ele, tá? Então, essa é a grande realidade. Então, aquele Jesus que a gente conheceu na última aula, ele está avisando agora reconectar eu e você com Deus, e para isso ele quer que nós assumamos um relacionamento com ele. Amém? Então, isso de assumir um relacionamento com Jesus significa ter que carregar a própria cruz. Significa seguir Jesus com o coração inteiro. E aí a gente precisa estar disposto a fazer isso, né? Nós precisamos estar disposto a carregar a própria cruz e a seguir Jesus.
de coração inteiro. Amém? Então, vamos começar com um texto, é, Mateus capítulo 10, versículo 38. Olha lá, Mateus 10, 38, que vai dizer exatamente, deixa eu só abrir aqui, vai dizer assim, ó, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Olha o primeiro texto. Segundo texto que eu gostaria de ler com vocês, Lucas, capítulo 9, versículo 23, tá? Vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Parece confuso, né? Esse texto aqui se repete em Marcos também, tá? Então, Jesus ele nunca escondeu a verdade. Jesus ele nunca fez, inclusive João 8:36, se eu não me engano, diz, né? Conhecereis a verdade vai libertar vocês. Tá? Então a verdade, Jesus nunca escondeu a verdade. E seguir Jesus, essa é uma grande verdade. Seguir Jesus exige de nós uma decisão muito profunda, uma decisão muito radical, para se dizer. Exige de nós uma decisão que ela é fundamental na nossa vida. Que decisão é essa? Eu preciso, eu preciso negar a mim mesmo diariamente. Eu preciso negar a mim mesmo todos os dias. O chamado não é apenas para aceitar Jesus. O chamado é também para negar a si mesmo, ó. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Ou seja, aqui existe um paralelo. Jesus ele está dizendo assim: você quer salvar a vida que você tem? Você quer salvar a sua vida? Então você precisa perdê-la. Ou seja, que as suas vontades, que as suas intenções, que aquilo que você tem como sendo verdade, talvez essas coisas você vai ter que perder. Por quê? Porque o viver com Cristo, o discipulado, nós não estamos mais falando só de salvação. Nós estamos falando de causar um impacto. Nós estamos falando de discipulado. O discipulado, o viver com Cristo, exige uma entrega. Não é uma comodidade. Não é algo como a menina que foi salva pelo Superman, que ela pode bater no peito e dizer, fui salva, e continuar a vida dela da maneira normal, como se nada tivesse acontecido. Apenas um evento. Ser salvo por Cristo, viver com Cristo, não é apenas um evento. Cristo não nos deu um evento, não, muito pelo contrário. Tá? A salvação, o discipulado não é essa comodidade. A cruz é um símbolo do fim da nossa vontade para o começo de uma nova vida de obediência, de uma nova vida de agora de verdade e vivendo a verdade de Cristo. Então esse é o verdadeiro chamado da cruz. Esse é o objetivo. Por isso que Jesus é tão enfático quando ele fala, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Por quê? Porque uma vez que eu decido, agora não mais por mim, quem estava nas aulas presenciais, lembra que eu falei, né? Quando eu decido perder a minha vida, quando eu decido que a minha vontade, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu tenho vontade, as minhas lá Gálatas, né, 5:16, que vai falar das obras da carne, da bebedeira, das cobiças, da ira. Quando eu decido
que a minha carne ela já não é mais quem eu devo obedecer, mas eu nego a minha vontade e opto pela vontade de Jesus, eu estou optando por perder a minha vida. Eu estou, uma linguagem, um linguajar jovem, né? Eu estou deixando de aproveitar, mas eu estou firmando agora uma decisão de ser discipulado por Cristo, de ser um discípulo ativo, de ser um discípulo verdadeiro, de ser um discípulo que está sendo chamado para uma renúncia. E aí eu aceito essa renúncia. Olha o que diz em João, no capítulo 12 e no versículo 24 e 25, gente. João 12. João 12, 24 e 25. Na verdade vos digo que se se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Talvez a minha versão aqui ela seja um pouco mais rústica, né? Mais robusta, mas a ideia é que aquele que não tem amor por as coisas, por o controle da sua própria vida, aquele que não tem amor pelas coisas que a vida pode lhe proporcionar, mas consegue deixar que Deus governe, que Jesus governe a sua vida, ele faz parte do grão de trigo que está agora optando por morrer e frutificar. Então, a renúncia, entenda que a renúncia, muitas vezes a gente assimila a ideia de renúncia com esterilidade. A gente assimila a ideia de renúncia com a ideia de não produzir nada, não fazer nada, com a ideia de não ter o que fazer, com a ideia de proibição. A gente assimila essa palavra renúncia com todas essas ideias, quando na verdade a renúncia não tem a ver com proibição. A renúncia não tem a ver com essa ideia de esterilidade, muito pelo contrário. Quando nós renunciamos da nossa vida, eu estava lendo um texto hoje para um jovem que é. Deixa eu me lembrar qual é o texto agora. Ah, Salmos 37. E aí, eu estava lendo Salmos 37 para um jovem hoje, e eu estava conversando com ele, e olha só, o Salmos 37, ele vai falar, olha que loucura isso aqui. O Salmos 37, ele vai falar bem assim, ó, não, deixa eu só ligar aqui, deixa eu pegar. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Ou seja, o que que Jesus ele está falando? Olha, vamos fazer só um paralelo aqui na nossa mente. Ele está falando que aquele que é o malfeitor, aquele que é o que faz as coisas pela sua vontade, ele vai murchar. Ou seja, ele é alguém que parece belo, né? Mas que no final ele vai ser ceifado, ele vai murchar e a palha ela serve somente para uma coisa, para acender fogueira. Então, observe que na verdade parece que quando a gente fala de renúncia, a gente está falando de esterilidade. Mas a esterilidade, ela tá quando eu não renuncio. Por quê? Porque quando eu não renuncio, aí eu entro nesse texto aqui. Eu pareço o quê? Eu pareço a erva, eu pareço com a verdura, eu pareço com aquelas coisas que vão murchar e deu. Agora, quando eu renuncio, aí eu volto para o texto de João.
capítulo 12, versículo 24. Eu sou como o grão de trigo. O grão de trigo cai e renuncia à própria vida para dar fruto. Aí é uma outra pegada. Eu renunciei a algo para ser frutífero. Então a renúncia, renunciar, não é perder valor, é entregar aquilo que nos prende para receber aquilo que liberta. Então é uma outra ideia, é uma outra ideia. Quando eu renuncio, eu pego tudo aquilo que me prende, tudo aquilo que me estraga, tudo aquilo que vai me fazer limitar-me, vai me fazer limitado e entrego para receber aquilo que me liberta para gerar valor, para gerar fruto. Amém? Então, muitas pessoas vão querer vitória, mas elas não querem a guerra. Vão querer glória, mas elas não querem passar pela cruz. Mas o evangelho é diferente. Só frutifica quem morre para si mesmo. Só frutifica quem cai na terra e morre para si mesmo. Amém? Vi que o Rodrigo entrou aqui também. Daqui a pouco eu te libero para falar, Rodrigo. Essa é uma coisa muito legal, tá? E aí, olha só, vamos falar sobre Filipenses. Separei um texto para falar de Filipenses aqui. Por quê? Porque hoje a gente tá aqui vendo, né? Cristo nos chamou para nós sermos discipulados por Ele. E o maior discipulado é a cruz. Então, a primeira coisa que a gente já falou é: todo discípulo é chamado para uma coisa. O segundo tópico é: esse chamado é a renúncia. E aí, o terceiro tópico que eu queria ver com vocês aqui essa noite, Filipenses capítulo 5. Filipenses capítulo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. É um texto bem conhecido que vai dizer assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez de si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha só o versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a cruz de Cristo não foi um acidente, foi uma obediência levada até o fim. E quando ele não toma por usurpação ser igual a Deus, quando ele nega, quando ele deixa, quando ele abandona, quando ele se humilha, existe um resultado que é o resultado de ser glorificado. E a Bíblia vai falar lá em Apocalipse que aquele que vencer, darei o direito de sentar no meu trono. Ela também vai falar: aquele que vencer, darei de comer da árvore da vida. Ou seja, existe uma série grande de coisas que Deus fará para aquele que vencer. Mas vencer exige que eu renuncie. Vencer exige que eu abandone. Vencer exige que eu me limite a minhas vontades para viver a vontade de Deus. Vencer exige todas essas coisas. Eu não posso simplesmente achar que vencer é eu não fazer nada. Não. Vencer exige uma série de coisas e carregar a cruz é escolher a vontade de Deus, mesmo quando ela custa caro,
Mesmo quando a vontade de Deus parece que é pesada para nós. Mas eu devo decidir. E aí eu volto no Salmo 37, que eu estava conversando hoje durante a tarde, e olha só o que o Salmo 37 vai falar. Ele vai falar o seguinte: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e ele concederá os desejos do teu coração. Então, é, o, aqui a ideia é o seguinte: para mim ter atendido aquilo que o Senhor que eu quero, eu preciso estar completamente alinhado com a vontade de Deus. Eu preciso estar completamente alinhado aonde a vontade de Deus vence. Olha o que ele está falando. Primeiro, você tem deleita-te também no Senhor. O versículo 3 fala: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. E aí ele vem, deleita-te, ou seja, sente prazer, sinta alegria também no Senhor. E ele concede, só que uma pessoa, entenda comigo, uma pessoa que sente alegria no Senhor, o coração dela não vai pedir, o coração dela não vai, porque ele está dizendo aqui, considerarás os desejos do teu coração. Então existe um ambiente onde Deus escuta aquilo que eu e você temos vontade e ele faz, mas esse ambiente é quando eu estou sentindo um prazer, quando eu estou sentindo vontade, quando eu tenho real convicção de que o melhor lugar onde se estar é com Deus. Então, quando eu faço isso, ele concede os desejos do meu coração. Mas vamos lá. Uma vez que eu estou com prazer na vontade de Deus, uma vez que eu estou alinhado com aquilo que Deus quer para mim, será que o que o meu coração deseja é fora da vontade de Deus? Será que o meu coração deseja é desalinhado com aquilo que Deus tem? Não, não é. Então ele vai me conceder algo que o meu coração deseja? Vai, mas o meu coração está alinhado com a vontade dele. Então é aonde a vontade de Deus vence. E é aonde a gente mais frutifica. Amém? Então, a cruz é onde a gente deixa as nossas vontades. A cruz é aonde a gente assume o nosso propósito. Quem carrega a cruz não vive mais por si mesmo, porque custa muito caro carregar a cruz. Então, não tem como eu viver por mim mesmo. Amém? Então, vamos para o último tópico da noite, antes da conclusão. Eu queria falar com vocês, que é Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20, que vai dizer o seguinte, olha só. Deixa eu puxar Gálatas aqui. Efésios, antes de Efésios e Gálatas. Capítulo 2, versículo 20, que vai dizer o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si por mim. Olha só, uma vida cristã verdadeira, ela começa quando a gente entrega tanto a ponto de a nossa vontade não ser mais a nossa vontade. Paulo está dizendo, olha só, já estou crucificado, já estou morto com Cristo. Jesus não quer um pedaço. Isso aqui é muito louco, porque Jesus não quer um pedaço de mim, ele não quer um pedaço de você, ele não quer um pedaço do Fidel, não quer um pedaço nosso. Ele quer que você morra. Se você morre, você perde tudo. Então ele não quer um pedaço, ele quer tudo. E ele está dizendo: já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo agora não é mais minha. Então,
Quando nós somos chamados para esse discipulado com Cristo, nós somos obrigados a entregar tudo que nós temos para viver com Ele. É muito louco, é muito radical, mas essa é a vida do discípulo. A vida do discípulo é estar mais radical. E a palavra radical não vem do termo radical de ser radical, mas a palavra radical no português mesmo ela vem da ideia de raiz. Quando você pega uma palavra e você pega o radical dessa palavra, por exemplo, semelhante. Semelhante tem um radical que vem da palavra semelhança. Então, a palavra fala da raiz da palavra, o radical. E quando a gente fala de discipulado, a gente está falando de algo radical, mas é algo radical lá na raiz. Qual é a raiz do discípulo? Qual é a raiz do discipulado? Qual é a raiz de querer viver com Cristo? Qual é a raiz que eu estou inserido? Qual é a minha raiz? E aqui Paulo ele nos está dando para nós uma ideia muito clara do que é a minha raiz. Olha só, qual é a minha raiz aqui? A minha raiz é eu e vivo, não mais eu. Mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, ou seja, é isso aqui que vocês estão vendo, eu vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 24, que eu pedi para a gente abrir antes e a gente acabou não lendo. Mateus 16, 24. Tá, tá assim, ó. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e serve, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, entregar tudo pode parecer um sacrifício, mas logo que a gente entrega, a gente começa a perceber que era um peso. Antes, entregar tudo era um sacrifício. Quando você toma a decisão de entregar tudo, você começa a perceber que era um peso que impedia você de voar, de frutificar, que impedia você de se locomover. Então, antes, parecia que renunciar você estava perdendo algo. Mas agora que você renunciou a algo, parece que você está livre. Então, aquilo que te prendia antes, na verdade, aquilo que você estava renunciando, era o que te prendia. E é isso que é a maravilhosa revelação do Evangelho, de você decidir que eu quero ser discípulo de Cristo. Eu quero viver aquilo que Cristo colocou para mim. Eu quero viver aquilo que Cristo me deu a oportunidade de viver. Eu quero viver isso. Porque aí, quando eu quero viver, quando eu decido por isso, eu começo a soltar alguns pesos, algumas amarras que me impediam de fazer tantas coisas. Amém? Então, amém? Anotaram as referências, caneta e papel na mão aí? Amém? Então, é tão engraçado vocês não poderem falar. É que na aula presencial todo mundo falava um monte. Aí aqui é tão engraçado que o Fidel fica fazendo assim e o outro fica rindo e ninguém pode falar. Aí já libera aí. Então, é, gente, só para a gente partir para uma conclusão rapidinho, isso é muito importante. A cruz que a gente toma não é um peso. Ela sempre vai ser uma ponte. E quem carrega, caminha rumo à vida eterna. Tá? Então, quem carrega essa cruz caminha rumo à verdadeira vida. Então, ela não é esse peso que a gente acha que ela é.
Embora os primeiros passos eles pareçam pesados, né? Mas o evangelho é justamente isso, é um convite profundo, tá? É um convite para a gente se negar, para a gente tomar a nossa cruz, para a gente seguir a Jesus. Isso é o verdadeiro evangelho. Essa é a verdadeira boas novas. Boas novas não é que são boas notícias para mim, na verdade. As boas novas é que existe salvação para mim. E isso insere péssimas notícias para mim, tá? Mas não é uma punição. Muito importante a gente salientar isso aqui, tá? O evangelho não é, nunca vai ser uma ideia de punição. Muito pelo contrário. É um privilégio que nós temos. É um privilégio que nós temos de deixar de ser escravos de algumas coisas para ser livres. É um caminho da verdadeira liberdade, tá? Jesus não quer ter administradores, ele chama seguidores. Ele não quer juízes, ele chama pessoas que são realmente apaixonadas por evangelho. Então, esses são alguns resumos assim, né, para a gente poder finalizar aqui. Chamada para todos. Todos nós somos chamados a ser discípulos, mas todos nós temos que renunciar. Esse é o único caminho que nós temos. A cruz, ela vai sempre revelar a vontade de Deus para minha vida. A cruz que eu carrego revela a vontade de Deus para minha vida. A cruz que você carrega revela a vontade de Deus para sua vida. Aquilo que você renuncia revela a vontade de Deus para sua vida. Mas é muito importante a gente entender que a entrega vai sempre ser libertadora. Então, toda vez que eu entregar, eu vou estar me libertando. Tá? Toda vez que eu renunciar, eu estou me libertando. Eu estou dando o próximo passo para ser maior. Amém? Então, deixa eu finalizar a aula aqui agora. Vamos fazer aqui da seguinte forma, já para liberar.